Fala galera, aqui é o Tarim do Robot Geeks e hoje eu vou mostrar para vocês o conteúdo da caixa do Dinosaur World, um jogo que está sendo foi trazido pela Galápagos Jogos no Brasil, da produtora lá de fora, Pandasaurus Games. O jogo ele é de 2 a 4 jogadores, podendo levar de 1 a 2 horas uma partida, e dos designers Brian Lewis, David McGregor e Marissa Misura. Lembrando que esse jogo foi cedido pra gente pela Epic Level, o Kamui, aquele maravilhoso do bigodinho. E também um outro detalhe, você utilizando um cupom de desconto Epic Robot 5, você tem 5% de desconto nas compras de qualquer produto no site, e se você pagar no Pix, 3% de desconto. Então www.epiclevel.com.br, o lugar onde o seu jogo está em outro nível. Um outro detalhe que é importante ressaltar, este jogo ele é uma reimplementação do também conhecido Ilha dos Dinossauros, que foi trazido anteriormente pela MeepleBR. Então nesse vídeo, como nós perdemos o unboxing, nós vamos mostrar para vocês o conteúdo da caixa do Dinosaur World e também vamos falar um pouco sobre a diferença entre os dois. Vamos lá então? Então, abrindo a caixa, vou colocar para cá. Essa daqui são umas coisinhas recicláveis para jogar fora, não utiliza, mas eu acabei guardando porque eu sou um viciado em guardar coisas de jogos. Então aqui nós temos a bolsinha. Essa bolsinha aqui nós vamos colocar os dados aqui dentro, que vai ser utilizado numa fase do jogo. Isso aqui ele vem junto para talvez não colar, as coisas não ficarem tão coladas dentro da caixa. Aqui o manual do jogo, muito bacana, muito bem ilustrado. Inclusive ele tem uma certa referência também ao Dinosaur, o Dinosaur World, o filme, né? Tem uma pequena referência na forma como que você escolhe o primeiro jogador. Então aqui esse manual ele tem exatas 18 páginas, 19 páginas. Aqui são os player aids dos jogadores. Então os player aids, muito bacana, tal, bem ilustradinho. Aqui aonde nós registramos os pontos, nível de empolgação e os pontos de vitória dos jogadores. E também nessa parte aqui a quantidade de rodadas e a ordem dos jogadores. Aqui são os 3 tabuleiros que ficam no centro do jogo. Então nós temos alguns tiles que em breve eu mostro para vocês. Aqui que vocês vão colocar nessas partes onde os jogadores vão adquirir os seus tiles para você colocar no seu parque. E aqui nós alocamos os dados. Então aqui nós colocamos os dados dos DNAs que nós vamos acabar comprando de acordo com os trabalhadores que nós colocarmos no espaço. Essa daqui é o tabuleiro de cada jogador, então são 4 em dupla camada. Então você coloca seus cubinhos nessas partes aqui, e vai ser aqui de acordo com DNA básico, DNA avançado, nível de ameaça do seu parque, o nível de segurança e a quantidade de dinheiros aqui, quanta quantidade de Jeep, quanto o Jeep vai andar no seu parque. Aqui são também dos jogadores, para cada jogador você coloca o seu tile de inicial, você coloca ele aqui, e a partir daqui que você vai começar a crescer o seu parque. Então aqui, como vocês podem ver, são todos os tiles que você vai poder adquirir durante a partida. Então
Esse aqui são 4, porque é um para cada jogador. Tem aqui o C. Aqui nós temos o B. E aqui nós temos o A. Que vão ficar separados, né? Você vai, na verdade, embaralhar os 3 separados. Você junta todos eles para montar uma pilha que vai ficar na parte de compra dos jogadores. Algumas setinhas que vão ser utilizadas durante a partida, da cor de cada jogador. Os Jippos. Então, na verdade, tem os Jips, esses são os Jippos, porque são de Meeples. Alguns tokenzinhos aqui que vão ser adicionados também durante a partida, se usa durante a partida. Dados de ameaça. Também temos tokens de ameaça, bastante token. Nós temos 3 tipos de dinossauros. São 3 tipos. Muito bacana também, bem bolado. Os dados de DNA também. Alguns números que utilizem em alguma parte no jogo. Meeples são os nossos trabalhadores. Então tem de várias cores, são 5 cores diferentes. Aqui são mais tokenzinhos dos jogadores, da cor de cada jogador. Mais fichinhas aqui. O dinheirinho do jogo. Cubinhos para os Eurogamers, que vão pirar. E aqui nós temos as cartas do jogo. Então, o nosso editor incrível vai colocar para vocês a quantidade de cartas e o tamanho do sleeve, para vocês manterem seu jogo bem guardadinho, bonitinho. Então, muito bem bolado. Ok, então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e seguir a gente também no Instagram, no Facebook e acessar o www.robotgeeks.com.br. Bom, esse era o conteúdo da caixa do Dinosaur World. Vamos falar um pouco agora sobre a Ilha dos Dinossauros. Muitas coisas são parecidas entre os dois, inclusive que os dois ocupam um grande espaço na mesa. Porém, tem algumas diferenças. Então, abrindo o Ilha dos Dinossauros, nós também temos um saquinho igual nós temos também no Dinosaur World. Nós temos saquinhos. Porém, o que acontece? O saquinho que nós utilizamos ele durante uma partida de Dinosaur Island, você coloca meeples aqui dentro, que são os visitantes do seu parque, e também os hooligans, que eu vou mostrar para vocês aqui. Na verdade são esses aqui, ó. Esses aqui são os visitantes, os amarelinhos, e os rosas são os hooligans. Então você vai ganhar uma quantidade de dinheiro de acordo com a quantidade de pessoas que vão entrar no seu parque, isso no Dinosaur World, no Dinosaur Island. No Dinosaur World, esse processo é diferente, porque os meeples que nós temos aqui, eles são trabalhadores. E o mais bacana é que a cor desses trabalhadores que tem no Dinosaur World, eles são para trabalhadores de áreas específicas, o que não acontece aqui no Dinosaur Island. Cada jogador ele tem o seu tipo de trabalhador, a sua cor de trabalhador. E são trabalhadores com chapeuzinhos. Então, dessa forma, existe uma certa diferença entre os dois. Porque no Dinosaur World, o jogo vai ficar um pouquinho mais dinâmico. E os seus trabalhadores eles vão ficar de uma forma mais homogênea. Porque você adquire habilidades de acordo com cartas que você adquire jogando o Dinosaur Island. Já no Dinosaur World, você adquire cartas, que essas cartas somam uma quantidade X de trabalhadores. Então vocês podem verificar aqui que nós temos trabalhadores aqui que são, deixa eu virar normal,
que nós temos por cor, então cada cor é um tipo de trabalhador. Então essa é uma grande diferença que já tem na hora de você adquirir os trabalhadores durante as suas partidas. Os dados, vocês vão perceber que são idênticos. São, pelo menos, o tipo do dado, né? Porém, o que difere os dois é que durante uma partida de Dinosaur Island, você seleciona uma quantidade de dados, mais um ou dois, de acordo com a quantidade de jogadores. Nesse daqui, você vai pegar os dados que eles vão estar dentro da sacolinha. Então, o uso da sacolinha que acontece no Dinosaur World é diferente da forma como ele é utilizado no Dinosaur Island. E também, olha, vocês podem verificar essa comparação aqui sobre o tipo de tabuleiro. Então, esse é o tabuleiro do Dinosaur World, que também indica até a quantidade de rodadas no jogo e tal. Você vê o nível de empolgação, o ponto de vitória, e isso também tem nível de entusiasmo e o ponto de vitória. Então são bem parecidos aqui, a ordem de turno também tem aqui. Então são bem parecidos esse tabuleiro, porém aqui ele é frente e verso no Dinosaur World. Dinosaur Island é só a frente. Os tabuleiros de fases, que o que acontece no Dinosaur Island, as fases são tratadas de uma forma um pouquinho diferente. Tem um tabuleiro para cada uma dessas fases. Então, fase 1, que é aqui onde você adquire os DNAs dos dinossauros. Na fase 2, onde você aloca seus trabalhadores aqui para você conseguir comprar atrações para o seu parque, ou especialistas, adquirir especialistas que vão ficar presentes nessa parte aqui. Você compra de acordo com aonde está na linha a carta. E também o tabuleiro dos jogadores. Vocês vão perceber que aqui, para a gente adicionar alguma... Aqui para você adicionar uma parte no seu parque, o seu parque é esse. Esse aqui é o seu parque, no Dinosaur Island. Então, quando você adquire uma parte para ele, você coloca ele aqui, dessa forma. E você vai colocando sempre desse jeito. Se algum lugar ocupar 2 espaços, você sempre coloca aqui, dessa forma, você não põe assim. Então ele é um pouco diferente do que vocês vão ver no Dinosaur World. Então o Dinosaur World, esse aqui é o começo do seu parque. Então esse é o começo do seu parque. Então o que seria um retângulo desse no Dinosaur Island, no Dinosaur World é uma peça dessa, um hexágono, né? Então você encaixa aqui e existem algumas regras como você vai encaixar as atrações e também as cercas dos dinossauros. Então ele é um pouco diferente. E um outro detalhe aqui bacana, que é essa parte aqui do Dinosaur Island. Aqui tem a fase 3, que é uma outra parte do jogo. E você percebe que tem umas partes aqui que são escuras. E tem as partes onde você começa colocando os seus cubinhos para indicar a quantidade de genes que você tem, né? De DNA que você tem. E no Dinosaur Island ele tem uma limitação. Você coloca uns cubinhos pretos que eles limitam até aquela certa quantidade que você pode adicionar de... Então até uma certa quantidade que você pode adicionar de DNA. Já no Dinosaur World, essa limitação não existe. Você começa com os seus tokens, seus cubinhos em alguns espaços específicos já demarcados de acordo com o início da partida. E você não tem essa limitação. Então você tem uma preocupação a menos durante a partida, porque aqui você tem uma certa limitação. Você tem que estar aumentando a quantidade de DNAs a quantidade do limite de DNA que você pode armazenar para depois você adquirir DNAs. Já nesse daqui não, nesse aqui você só aumenta tranquilamente. De resto, são bem parecidos. Você pode verificar que aqui tem a parte do nível de segurança do seu parque, que aqui também tem.
e o nível de ameaça, que também tem aqui. Então, no geral, são jogos bem parecidos. Porém, essa edição do Dinosaur Island você não adquire hoje tão fácil. Você vai adquirir só de forma se o jogo for usado ou se alguém ainda, alguma loja tiver. Então, hoje o Dinosaur World é o que você vai encontrar no mercado. É um jogo ruim? Não. Ele é um jogo muito bacana. Para quem gosta de dinossauros, ele é muito legal. E foi muito bacana o cuidado que eles tiveram com o jogo, a forma como eles trataram o jogo. Porque você vendo a versão Retail que saiu do Dinosaur Island, existe apenas um tipo de dinossauro. Então tem vários meeples de dinossauro, só que todos eles são Dino Meeples, acho que são Meeple. Eu não lembro o nome, mas só existe um tipo. Então você só tem um tipo de dinossauro. Para quem fez o KS, você tinha alguns outros tipos diferentes. Já quando eles lançaram o Dinosaur World, eles tiveram um certo cuidado em relação a isso. Então, pelo menos eles colocaram 3 tipos de dinossauro. Então tem o dinossauro vermelho, o verde e o roxo. Velociraptor, Tiranossauro e o Triceratops. Então isso ficou bem bacana também. E uma coisa muito legal que eles souberam lidar muito bem com o material deles no Dinosaur World, porque ficou muito fácil para você organizar. Já no Dinosaur Island, quando você vai tentar fechar a caixa não fecha. É bem interessante você colocar um daqueles organizadores para poder fechar as coisas, porque fica muito apertado na caixa. Já no Dinosaur World isso fica bem organizado, bem bacana, e sobra um espacinho para você estar guardando as suas coisas e deixando bem organizado. Então, gente, esse foi o unboxing, que na verdade já estava aberto, que perdemos o conteúdo do Dinosaur World. Então, esse daqui é a edição que vocês vão encontrar aonde? Na Epic Level, lá em Rio Preto, com o Kamui do Bigodinho. E utilize o cupom EPICROBOT5. Você consegue ter 5% de desconto da compra desse jogo e pagando no Pix mais 3%. Recomendo demais, uma puta produção bacana no jogo. O jogo tá bem bacana. Acredito que eles conseguiram diminuir um pouco da burocracia que tem no Dinosaur Island, que você tem algumas dificuldades, para você ter algumas coisas a mais para você poder fazer, para poder administrar o seu parque. Já nesse daqui eles diminuíram um pouco dessas coisas, não deixou de ser estratégico, continua sendo um jogo estratégico, só que eles diminuíram um pouco, acredito, a complexidade. Então ficou um jogo bem bacana para você estar jogando com a sua turma, que às vezes não conhece tanto board games, mas gosta de conhecer alguns jogos bacanas e umas temáticas de dinossauro, como esse daqui. Beleza? Então, um detalhe também. Quando esse foi lançado, saíram umas moedas de metal. Então, se talvez você tiver o Dinosaur Island, uma cópia tua, e você tiver as moedas de metal, fica bacana para você utilizar jogando o Dinosaur World. Porém, no Dinosaur World são moedinhas de papelão, mas que não interfere em nada. Isso aqui só dá um charme no jogo só, e foi uma edição bem exclusiva quando saiu no Brasil. Beleza, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, se gostaram da comparação, se quiserem ver mais conteúdo relacionado ao Dinosaur World, o Dinosaur Island, ou também o Tiny Epic Dinosaur, também foi trazido pela MeepleBR. Se vocês gostaram, se vocês quiserem ver, eles curtam, compartilhem, faz um comentário bacana, se inscreve no canal e também procure a gente no Instagram e no Facebook, e também acessem www.robotgeeks.com.br. Um abraço para todo mundo e nos vemos no próximo vídeo.